fazer barulho, vamos fazer barulho. Não se pode servir a dois senhores, escolhendo por um desprezo o outro. Então me diz qual será a tua escolha: Deus ou dinheiro, Deus ou dinheiro. Não se pode servir a dois senhores, escolhendo por um desprezo o outro. Então me diz qual será a tua escolha: Deus ou dinheiro, Deus ou dinheiro. Viver uma vida infeliz, os bolsos cheios de money, ou se enriquecer dos bens eternos que as praças não podem corroer. Tudo nesta vida vira pó, e o que vem de Deus não passará. Dividido não dá pra ficar, uma escolha é preciso fazer. Pra tua salvação não tem liquidação. O teu amanhã pertence a Deus. Seja Deus o teu Senhor. Dividido não dá pra ficar. Tá bem difícil na terra, tempo de crise, bem complicado escolher um caminho. Nada é de graça, a vida que passa, você na luta se sente sozinho. Como que faz? Tudo é demais, Deus me ajude, me dê solução. Tudo tão caro, olha meu caro, cuidado pra não fazer confusão. Din, algumas coisas sim, ele resolve. Sim, claro que entendo se isso te comove. Sem fim, por grana e mais grana, você se move. Enfim, que ela garante a salvação, me prove. Deixe no bolso, mas não deixe ir pro coração. Tenha na conta, irmão, mas faça a separação. Não deixe que o valor dite os seus valores. Lembre que ninguém pode servir a dois senhores. Tudo nesta vida vira pó, e o que vem de Deus não passará. Dividido não dá pra ficar, uma escolha é preciso fazer. Uma escolha é preciso fazer. Pra tua salvação não tem liquidação. O teu amanhã pertence a Deus. Seja Deus o teu Senhor. Dividido não dá pra ficar. Estamos de volta aqui fazendo barulho para todo o Brasil, para o mundo inteiro, que estamos aí no YouTube, estamos na Rádio Shalom, estamos em todo lugar, graças a Deus. Estamos aí também nos seus stories que a gente vai repostar. Com certeza é só marcar a gente, @fazendo barulho, e nós estaremos, não, Carolzinha? É isso? Promessa é dívida. Então vamos lá, seguir nosso baile de hoje aqui, falando sobre cultura pop, mas agora eu vou dar uma dica de livro para você. É o livro Mistérios da Terra-média. Mistérios da Terra-média faz um resumo da vida de Tolkien, esse escritor clássico, né, na literatura fantasiosa, e toda a saga do Senhor dos Anéis, que vocês já ouviram falar, já devem ter pelo menos assistido algum dos filmes, né, da trilogia. E o Mistérios da Terra-média faz um resumo da vida do Tolkien, sua obra-prima em Senhor dos Anéis, apresentando gênero literário, também apresentando as analogias que o escritor faz, né, o que os personagens representam. Tolkien é profundamente católico e ele fez questão de colocar dentro da sua literatura muitos símbolos cristãos para poder também contar as suas histórias. E os nossos queridos irmãos da comunidade Shalom organizaram esse trabalho, principalmente nosso querido Cassiano Azevedo, consagrado na comunidade Shalom, que já esteve aqui no programa junto com os outros irmãos lá da missão de Natal e também da missão de Mossoró, da comunidade Shalom, que vieram falar um pouco e aprofundar esse mistério. Esse programa está disponível no YouTube para quem quiser, mas quem quiser adquirir o livro, vai agora no site da livrariashalom.org, corre lá e adquire o seu, vai te ajudar, uma chave de leitura para você entender
a obra do Tolkien, tá certo? Nós vamos acompanhar agora um vídeo sobre os 25 anos da comunidade Shalom na cidade de São Paulo. É tempo de celebrar. No coração da maior metrópole brasileira, a comunidade católica Shalom completa 25 anos de fundação neste mês de maio. Dedicada ao trabalho de evangelização dos jovens e das famílias, também ao serviço da promoção humana, a comunidade Shalom, fundada em Fortaleza, iniciou sua presença em São Paulo na Diocese de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. O convite para a vinda dos primeiros missionários aconteceu no ano de 1997 e foi feito por Dom Fernando Figueiredo, então bispo diocesano. Lina Andrade foi uma das primeiras pessoas a fazer parte do Shalom em São Paulo e conta como conheceu a comunidade ainda na década de 90. Eu conheci o Shalom exatamente no dia 13 de maio, quando Dom Fernando estava apresentando a comunidade católica Shalom. E naquele momento eles foram falando qual era o trabalho, isso em 98. E eu imediatamente, assim que terminou tudo lá, eu fui procurar alguém do Shalom para eu fazer esse curso de FB. Porque existia dentro de mim uma sede muito grande de ter uma experiência mais forte com Deus. Então, para mim, é um presente de Deus, né? Tanto a vocação na minha vida, como os desígnios de Deus, né? E Deus, quando nos chama, nosso chamado é irrevogável. Graças a Deus. Ao chegar em São Paulo, os missionários passaram a morar na Casa de Retiro São José, até então administrada pela Diocese, e hoje conhecida como Casa Contemplativa. Ainda hoje, a casa administrada pelo Shalom recebe visitantes de todo o Brasil em retiros e cursos de formação. Kelly e Ricardo Luiz são naturais de São Carlos, interior de São Paulo, e conheceram a comunidade Shalom ainda no período de namoro. Hoje casados e membros da comunidade relatam sua experiência com o carisma Shalom. Amor à primeira vista, sim. Foi, principalmente da parte dele. Ele se encantou com a comunidade desde o primeiro dia que a gente chegou. Naquele sobradinho que tinha 3 quartos, uma garagem e um quintal. Era ali que a gente fazia grupo de oração, FB, eventos, ali no Jardim Bélgica. A missa era na garagem. Era um sobradinho de esquina. A gente chegou no primeiro centro de evangelização do Shalom em Santo Amaro. Foi bem legal. Nós chegamos, no segundo dia já fomos convidados a pintar o centro de evangelização. A servir na noite da pizza. No primeiro dia a gente já ficaram assim, engajando a gente em tudo que acontecia. Saíamos para evangelizar os vizinhos. Um segundo momento mais marcante foi porque eu tinha muita dificuldade de engravidar. E toda a obra, toda a comunidade rezava para a vinda do João Gabriel, né, filho? Ela fez 2 cirurgias antes da gravidez por causa da endometriose e a gente sentia muito a mão na comunidade, sabe? Foi através da boca da comunidade que nós escutamos a profecia do nascimento do João Gabriel, Lucas 1, que Deus prometia João para Isabel e Zacarias, e a gente viu isso, a promessa de Deus dita, a promessa de Deus cumprida dentro da comunidade. Foi uma alegria. Além do trabalho desempenhado nos centros de evangelização e na Casa Contemplativa, o Shalom também desenvolve seu apostolado no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, junto aos jovens universitários e à comunidade acadêmica. A semana de comemoração pelo aniversário do Shalom em São Paulo segue nesta semana com o show de Ana Gabriela e Davidson Silva, com missa no Santuário Nossa Senhora de Fátima e homenagem na Câmara dos Vereadores. Parabéns, olha, é uma alegria comemorar 25 anos do jubileu maravilhoso aí da Missão de Santo Amaro. Parabéns, meus irmãos. Para você que tá aí em Santo Amaro, marca aí, ó, lá no nosso @Fazendo Barulho, diz que você é aí da missão, que a gente vai mandar um alô para você, viu? Padre, vamos voltar à nossa conversa. Estamos de volta. Você disse lá no nosso primeiro momento que era um fã do universo de super-heróis,
dos quadrinhos, DC, Marvel. E a gente vê aí, ó, série, filme, tem plot, tem Tem como milhares. sair Não desse tem como mundo, a né? gente sair, já tem aí Cavaleiro da Lua e vão inventar milhares de novos super-heróis. O que isso quer dizer pra gente com relação à nossa fé? Com relação a essa busca de Deus? O que isso diz pra gente? Quer dizer alguma coisa? Com toda certeza. Quando a gente olha pelo prisma sociológico e até psicológico, e nós católicos temos uma psicologia bastante avançada através de São Tomás de Aquino, né, que nos propõe a psicologia do Ordo Amoris, né, o caminho da ordem do amor, a gente percebe que o ser humano ele é necessitado de grandes referências que levem ele a se superar. Nós não gostamos de mediocridade, ainda que alguns foram educados para isso, mas nós não gostamos de mediocridade. O nosso coração, como diria C.S. Lewis e Dostoiévski, ele anseia por algo para além de nós. Existe um vazio que nós ansiamos, que é algo que nos preencha dentro do nosso coração. Então, quando a gente vê essas figuras heróicas que doam sua vida, que vão para salvar o outro, para poder ser grandes heróis, que apesar do mundo estar acabando, eles estão tentando, eles estão arriscando, como o Capitão América naquela cena do Ultimato, que está sozinho, apertando o escudo para enfrentar aquele exército todo do Thanos. Aquilo é o coração humano. Apesar da grande dificuldade, a gente ainda quer continuar lutando porque a gente acredita que tem algo além do que a gente está se vendo, né? O próprio Timão, ele recebe esse conselho do Rafiki no Rei Leão, né? Olhar para além do que vê. Nós temos no nosso coração a capacidade de olhar para além do que nós vemos. Então, esse universo dos heróis que tem se tornado cada vez mais popular no nosso meio só reflete que nós estamos necessitados de grandes heróis. E o que isso então significa para nós católicos? Que nós temos que aprender a voltar a falar dos grandes heróis da nossa fé e apresentá-los de uma maneira extremamente atraente para essa juventude que é heróis. Porque uma coisa é ser atraído por um herói fictício, outra coisa é mostrar que existem heróis de verdade no nosso meio, que são os santos da nossa igreja. E eu acho super legal, padre, porque querendo ou não, esses heróis que a gente admira, esses heróis que são referências e influências para nós, eles trazem esse aspecto de um sacrifício também, em vista de um bem maior. Exatamente. Que eu acredito que no fundo, Cristo tá ali, né? Porque ele foi aquele que se sacrificou por amor também. Exatamente. Exatamente. E nós temos que olhar desta maneira, né? Então, o modo correto, porque o que acontece? O que é a superficialidade de quem assiste esse programa? Esses desenhos, essas séries, esses filmes. É apenas um entretenimento. Não é apenas um entretenimento. Primeiro que quem produz ele não produz somente como entretenimento. Quem produz tem uma intenção. Né? Nós, como católicos, nós precisamos ser inteligentes para poder perceber a maldade que pode estar por trás, para prevenir nossos jovens, e os elementos bons para educar os nossos jovens e orientando naquilo que precisa. Porque a indústria que está por trás apresentando aquilo não é só entretenimento. Nós temos que parar de ser ingênuos com relação a isso. Repito, não é somente o entretenimento. Eu fui reassistir recentemente um filme de terror que, pelo amor de Jesus Cristo, eu não vou citar para não fazer propaganda dele, mas não é porque ele é terror, não no sentido de dar susto, de trazer medo, mas no sentido de ser extremamente blasfemo. Né? Existia um determinado momento do filme que eles queriam exorcizar Deus, né, do coração das pessoas, exorcizar Deus da vida. Tá repreendido, então, a gente vai exorcizar esse filme aí. E esse filme aí, e quando a gente fala exorcizar Deus, tem como? É claro que não tem como, mas eles estão pegando elementos de um esoterismo satanista que tem a intenção, ele tem um ritual de exorcismo de Deus na vida dos cristãos, exatamente para que as pessoas possam aprender a renunciar ao próprio batismo. Então, assim, é uma indústria de entretenimento? Não, existe uma intenção por trás que é exatamente macular a imagem do que nós cremos. Então a gente tem que aprender também, por meio desta cultura, levar a nossa fé. Então, repito, é ficar escravo somente do que se nos apresenta. Por exemplo, tem os heróis, tem a Marvel, tem a DC Comics, tem aí a Imagem Comics está entrando com vários desenhos, com vários futuros, como The Boys, como o Invencível, essas coisas que são extremamente violentos. É isso, não é só ficar escravo, a gente tem que parar somente de utilizar coisas que nos apresentam e aprender a produzir coisas também. Então, assim,
desenhistas, produtoras, está na hora de fazer os nossos heróis católicos. Eu sou desenhista, eu estou aqui rezando para tentar criar, né, heróis católicos, para tentar produzir. Nós precisamos que as editoras, que as produtoras comecem a produzir histórias e quadrinhos católicos, heróis católicos, que sejam nessa mesma dinâmica que nós conhecemos, mas que tenham um elemento aí extremamente religioso, né? Por exemplo, eu não posso criar um herói que se confessa. Por que eu tenho que ficar dependente do Demolidor, né? Legal, o Demolidor se confessa, ele é um justiceiro, ele se confessa, muito legal. Mas por que eu não posso criar um herói católico que se confessa e vai fazer o bem para os irmãos? Eu acho que nós temos que aprender a fazer isso também. Você estava falando sobre produtores, ilustradores, desenhistas, mas também falando desse nosso universo pop, a gente fala de redes sociais, né? E aí tem crescido bastante aquela figura dos influencers católicos que, às vezes, tratam com muita superficialidade temas muito profundos. E aí a gente fica naquele impasse. Traz o evangelho como uma forma de marketing digital, sabe? E não trazem com tanta profundidade. Fala pra gente também um pouco de como nós faríamos para entrar com uma evangelização potente, por exemplo, nas redes sociais, no cinema, na culinária, em qualquer espaço, ocupar mesmo esses espaços de cultura pop. A gente está falando de filme, um recorte aqui, né, de filme, séries, heróis, bem mas também né? É muito abrangente. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sigo uma senhorinha na literatura, eu sigo uma senhorinha que tem assim, uns 4 milhões de seguidores no YouTube. E ela não é youtuber, ela faz receitas. Mas eu não vejo nenhum canal de receita. Ela também, porque... Dona Mariazinha. Eu não vejo nenhuma receita de uma senhora católica, que entre uma receita e outra fala da fé, por exemplo. Conta pra gente, onde mais você gostaria de ver expressões de fé nesse mundo? Essa pergunta é muito fácil de responder. Em todos os lugares eu quero ver a fé, né, brilhando ali, né? Mas eu acho que nós temos que... Porque que acontece? Por que nós somos superficiais? Agora eu vou dar uma de medieval aqui. Por que somos superficiais? Porque nós não lemos. A gente quer adquirir cultura sem estudar, né? E assim, por exemplo, o Papa Bento XVI, ele disse que existem 3 coisas que são inegociáveis na nossa fé. Que é a vida, a família e a educação. Então, assim, o que é educação? É a nossa capacidade de estudar e de aprofundar. Lembrando que no céu existem 3 coroas reservadas no céu para 3 tipos de pessoas. Para os mártires, a coroa das virgens e a coroa dos doutores. Então, existe um chamado de Deus para nós aprofundarmos a nossa vida através de um bom estudo sobre a realidade, sobre as coisas. E isso só é possível lendo. Nós temos que aprender a ler novamente boa literatura, porque isso nos trará cultura, nos trará um raciocínio mais rápido, nos trará uma capacidade, né, uma intelectual para poder absorver, raciocinar, questionar e observar toda a profundidade de tudo isso que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que nós precisamos voltar a fazer, a ler. E aqui eu quero parabenizar a comunidade Shalom, que tem feito um bom trabalho de literatura, que não é só piedosa e espiritual, mas com capacidade de informação muito grande. Tem o Shalom Acadêmico, que eu tenho acompanhado, lendo um livro maravilhoso sobre antropologia que saiu. Tem o Formação, que saiu um livro sobre a Sagrada Escritura, né, que saiu agora, que você tem uma trilogia, se eu me recordo ali, sobre a Sagrada Escritura. É o Filos, né? Acho que é a série Filos. Série, né, Filipos. Né? Então, assim, eu quero parabenizar. Tem que ser assim mesmo. Nós temos que formar com amplitude de temas, com amplitude de séries, para poder ir levar ao coração das pessoas. Então, esse é o caminho. Quanto ao caminho midiático do marketing digital, nós temos um problema aqui. Por quê? Porque o marketing digital, por excelência, é superficial. Ainda mais nesse nosso tempo, que tudo agora é minimalista. É 1 minuto, é 2 minutos, é o Reels do Instagram, é tudo minimalista. Ele tem essa capacidade de ser tudo muito midiático, tudo muito rápido. Nós temos que tomar cuidado. Pode-se utilizar como um atraente, né, como alguma coisa que atrai. Mas o como utilizar isso? Nós temos que utilizar isso para gerar comunidade. Porque a fé não é virtual. A fé, ela é real, ela é palpável. Então nós temos que utilizar isso para transmitir elementos de fé, mas de uma forma que possa chamar as pessoas a estarem próximos de nós. Então qual é uma forma legal
de promover programas, promover realidades, promover situações que possam convidar as pessoas a ter uma vida de comunidade, né? Tentar criar um caminho que gere comunidade. E nós temos muitas coisas, por exemplo, a Lumine, né? Meu Deus, a Lumine é uma plataforma de filmes católicos, de programas católicos, desenhos católicos, artes católicas. Tem inclusive um programa, uma série aqui de 6 episódios, que é Na Mesa com os Santos, né? Que é toda uma culinária católica para mostrar como até o comer ele é teológico. Eu não quero me estender muito aqui, mas veja, a sobremesa. Poucas pessoas sabem que as sobremesas foram criadas por freiras como um elemento teológico. Porque assim como depois da providência de Deus estamos comendo ali e transformando o alimento com a força do trabalho, como Deus nos mandou, nós estamos transformando a matéria em algo que seja benéfico para a nossa vida. Depois vem a sobremesa. O que é a sobremesa? É a docilidade do Espírito que gera comunhão entre nós. Então, conforme a gente está comendo na mesa com os irmãos, depois vem a sobremesa. O que é isso? É a docilidade do Espírito Santo. É o amor de Deus que gera comunhão entre nós, que foi feito exatamente para poder quebrar um pouco a amargura da vida. Então, tudo isso a gente precisa aprender a fazer de novo. Né? Aprender a transmitir para as pessoas. Sim, Padre Bruno, é muito legal assim a sua contribuição aqui para o nosso programa mesmo, de ir nos aprofundando em coisas que talvez a gente estava vendo a cultura pop de maneira assim tão superficial, toda a cultura pop, eu tô aqui na cultura pop, mas a gente vai perdendo essas coisas que são tão profundas mesmo. E você foi falando antes, Padre, da questão de que o homem produz arte, e essa arte, ela acaba levando também anseios que o homem traz, são produzidas por pessoas. Existe, no fundo, um anseio profundo de uma busca. É uma busca de Deus, uma busca pela verdade, pela beleza, pela bondade, que é assim que Deus se manifesta. Fala um pouco pra gente sobre a busca e o desejo que nós temos de Deus nessa produção artística e o fato de nós consumirmos esse tipo de cultura nos dias de hoje. Veja, o ser humano, ele é por natureza, né, e aqui eu sou meio tolkieniano, né, eu sou formado na literatura fantástica de Tolkien, né, aquele que criou O Senhor dos Anéis, né, e o Hobbit. Eu costumo dizer que a maior expressão literária católica que nós temos hoje é O Senhor dos Anéis e, né, Crônicas de Nárnia. Colocaria aqui os irmãos Karamazov de Dostoiévski, que também tem uma profundidade muito grande, e Padre Brown de Chesterton. Né? São 4 literaturas profundíssimas que qualquer católico e cristão poderia ler e se emocionar, porque elas transmitem essa profundeza da alma. Principalmente também, irmão Karamazov, também, por exemplo, Dostoiévski, porque ele começa com um drama total, ele leva você a entrar na profundidade da desgraça humana, mas no final ele dá uma reviravolta que leva o ser humano a acreditar que tudo terminará bem, porque o eterno está tocando o tempo, né? É uma coisa muito interessante que Dostoiévski faz. E todas essas literaturas que eu citei têm essa capacidade. Mas o que acontece? O ser humano, ele é subcriador na linguagem de Tolkien. O que significa isso? Que somente Deus é criador, somente Deus cria tudo. O ser humano só cria a partir do que é criado, ele não cria nada do nada, né? Ele só cria do que é criado, ele é inspirado pelas coisas. E aí que está, como ele é inspirado por toda a criação, pela beleza da criação, nós precisamos produzir coisas que possam contribuir ainda mais com a ordem das coisas que estão à nossa volta. Por que a cidade, né, você pode perceber, nos campos, nos lugares bonitos, você tem poucas pessoas depressivas. Mas na cidade, o maior índice de depressão está na cidade. Verdade. Por quê? Né? Por que isso acontece? Porque a cidade, gente, deixa eu explicar para vocês, a cidade é feia. A cidade não tem beleza. Ela não produz alguma coisa que me leva para o eterno. Ela não me leva a olhar para os heróis. Ela não me leva... Não, ela é uma selva, um labirinto de pedras que vai afundando o ser humano em si mesmo e vai nos levando, né, à depressão, nos levando a fechar no medo, fechar na angústia, fechar no sombrio. Enquanto a arte, ela tem a grande capacidade de ser um escape para o coração. Então, por que as pessoas produzem arte? Porque ela quer produzir o mais profundo da alma. Então, assim, as estátuas dos grandes heróis, os monumentos antigos góticos, né, barroco, que nos leva à beleza dos detalhes, que nos leva a olhar para o alto, por exemplo, as grandes catedrais medievais, que obrigam-nos a olhar para o céu, ou seja, são expressões de uma beleza que nos leva a buscar a ordem. E isso, ele é natural.
o nosso rosto, o nosso olho, né? Ele tem a capacidade, junto com o cérebro, de captar formas, de captar sequência, de captar coisas que se repetem de modo harmônico. Por que as árvores nos encantam, né? Porque ela tem formas que nos levam à beleza e que são repetitivas na sua natureza. Por que o horizonte nos atrai? Porque nos leva a ir além do que estamos percebendo para nós. Por que as cores sempre são bastante vivas e sempre as cores são capacitadas de nos trazer alegrias, sensações? Tanto que tem pessoas que assim, ela vê uma cor rosa, já pensa em tutti-frutti. Ela vê uma cor laranja, ela tem fome. As cores produzem emoção, sensações, porque nós somos capacitados a isso. Então a gente reproduz isso para o bem. E tudo isso foi feito para quê? Para que por meio disso busquemos então a perfeição que produz a perfeição das coisas, que é Deus. Então Deus é um ser perfeito que produz a perfeição de tudo. A corrupção do pecado faz com que nós corrompamos a arte e corrompamos inclusive a cidade. Por isso que nós precisamos voltar a produzir boa arte e boa cultura. Porque a arte e a cultura ela é permeada na cidade. Se a cidade é permeada por uma cultura, por uma má arte, nós iremos adquirir, captar somente coisas ruins. Se nós voltarmos a produzir coisas bonitas, cultura bonita, música bonita, arte bonita, tudo, uma boa cultura, o mundo vai consumir a boa cultura e a boa arte e ele vai voltar a interiorizar a boa cultura e a boa arte. Lembremos, nós somos exteriores e interiores. Produzimos para captar e captamos para produzir. Se nós não tomarmos cuidado com isso, a gente vai continuar produzindo coisa ruim, captando coisa ruim e a tendência é só a degradação. Por isso, voltar a olhar para o eterno, olhar para os grandes clássicos e produzir coisa boa. Padre, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui a noite toda. Bom demais. Muito obrigado pela sua colaboração. Esse papo vai ficar gravado nos nossos corações para sempre, viu? Muito obrigado mesmo pela sua presença e vai ser a primeira de muitas outras participações, tá certo? Conte comigo, quem sabe algum dia presencial, né? Exatamente, se Deus Quem quiser. sabe, a gente tá torcendo por isso, Padre. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Deus abençoe. Amém. E nós fomos falando aqui com o Padre Bruno sobre essa busca do homem, né? A sede do nosso coração, da nossa busca e desejo de Deus pela verdade, pela beleza e pela bondade. A gente agora vai conhecer um pouquinho mais sobre essa busca que nós temos de Deus por meio da beleza. Eu sou o Gleidson Barba, consagrado da Comunidade Católica Pequeno Rebanho, aqui do Rio de Janeiro. E sou artista visual há mais de 30 anos. Sou grafiteiro também. E recentemente tenho estudado e desenvolvido meu trabalho de arte sacra, que hoje corresponde à maior parte do trabalho aqui do ateliê. A arte na minha vida começou muito cedo, na infância, dentro de casa, aprendendo as primeiras coisas com a minha mãe. E crescendo, eu percebendo essa aptidão natural, eu fui procurar estudar e desenvolver meu trabalho, me profissionalizando. Comecei a trabalhar muito cedo e quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, eu já tinha um caminho assim na arte, já de alguns anos, né? Então, fazendo essa experiência de amor, de encontro pessoal com o Nosso Senhor, eu percebi que eu precisava colocar a serviço dele os dons que ele tinha me dado. A arte que eu já vivia há muito tempo e que agora eu queria consagrar, eu queria dedicar a ele. Então, quando eu comecei no grafite, isso se deu depois da minha conversão, eu percebi que tinha nas minhas mãos uma ferramenta, um meio, que eu poderia utilizar muito bem para anunciar o Evangelho por intermédio da arte, e não mais em meios fechados, mas nos muros da cidade. E foi isso que eu comecei a fazer, né? Me coloquei a caminho, fui aprender, fui correr atrás, e me coloquei disponível também, né? Nas mãos de Deus, para que ele fizesse com isso o que ele bem entendesse. Já são 18 anos e, graças a Deus, vivendo na rua, todos os perrengues da rua, mas também todas as alegrias de poder, com a minha arte, com o dom que ele me deu, anunciar a ele pelas ruas da cidade, não só da minha, mas de muitas cidades, graças a Deus, do Brasil. E a rua, por mais que muitas vezes seja um ambiente hostil, principalmente nas grandes metrópoles, é um ambiente que nós temos que estar. Eu preciso estar lá, uma necessidade para mim. Uma visão paulina de evangelização, estar no meio, fazer parte do meio e anunciar Jesus nesse meio. E é bonito ver o que Deus tem realizado em mim e nas pessoas ao longo desses 18 anos, né? Em mim, me desinstalando, me tirando da minha comodidade, me levando para fora da igreja para anunciar. E nas pessoas, tendo contato com aquilo que eu estou fazendo e recebendo, ainda que muito breve, muito simples e pequeno, um anúncio de Jesus.
eu fico pensando que muitas vezes aquela arte que eu fiz ali no muro vai ser a única lembrança de Deus que a pessoa vai ter no seu cotidiano. E um outro pensamento também muito recorrente é o seguinte: eu penso que nas pessoas que se aproximam, que pedem uma oração, que pedem uma bênção, tem pessoa que já achou que eu era padre, e eu claro que rezo por elas e dou a bênção. Aquele momento ali talvez seja o momento da graça de Deus na vida daquela pessoa. O momento da salvação de Jesus entrando na vida dela. E se eu não for, se eu ficar no meu comodismo, se eu ficar quieto no meu canto, dentro das paredes da minha comunidade, quem vai estar ali naquele lugar que eu deveria estar para anunciar? Tem uma parte que cabe a mim, que Deus me chamou a realizar, eu preciso estar lá. É uma loucura? É uma loucura, mas Deus, na sua palavra, ele é muito claro. A partir de São Paulo, em 1 Coríntios, ele vai falar que ele usa os loucos para confundir os sábios, usa os pequenos para confundir os grandes, para que ninguém se glorie, mas que dê toda a glória a ele. Eu espero que essa palavra esteja se cumprindo na minha vida, e eu desejo, nessa partilha breve, que o teu coração seja animado a fazer as loucuras que forem necessárias para anunciar Jesus onde Ele chama você a anunciar. Agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. Um grande abraço, paz e bem. E agora, gente, nós vamos quebrar todos os protocolos que chegou o momento do arquivo confidencial e a Tô fazendo barulho. Tô brincando, não fique nervoso, não fique nervoso. Gente, o Antônio, ele vai embarcar numa missão nova, mas isso não quer dizer... Não chore não, isso não quer dizer que ele vai desaparecer, até porque ele é uma pessoa que, pelo menos aqui dentro do Fazendo Barulho, ele sempre esteve presente. Sim. De alguma forma, ele sempre esteve infiltrado de alguma forma. Então tentar tirar ele daqui de dentro vai ser sempre uma missão muito difícil. Nós e a gente nunca não quer, vamos conseguir. a gente não quer tirar porque mesmo ele quando a da gente nossa pensava vida. que ele não estava, ele estava. Ele estava. Então é o seguinte, o Antônio vai para uma missão nova lá na cidade de Brasília. Então assim, pelo menos presencialmente, nós não vamos ter a oportunidade de estar aqui, né, para aquelas brincadeiras de corredor, mas ele vai aparecer nas nossas telas daqui. Na telinha ali. Vai ter demanda de trabalho todo mês, Exatamente. É isso? Vai ter tudo. Ele agora tá na nova bairro, já 6 meses de gravidez aí da Carol, né? 6 meses. 6 meses, que é a nossa querida Clara Tereza. Clara Tereza tá vindo aí também, né? Então essa família vai partir de missão. E, Antônio, a gente quer agradecer esse tempo aqui, né? Por enquanto aqui. O Antônio começou lá nas redes sociais. Desde aí o depois início, ele 2014. ele começou, aí ele virou o homem das redes sociais. Aí ele foi entrando, porque é uma explosão, né? Um ser humano explosão. Com certeza. E fica a nossa gratidão, Antônio, porque além de ser o cara das redes sociais, você sempre esteve aqui ao nosso lado, disponível, atento também às necessidades de vocês que estão nos assistindo, sempre preocupado em colher intenções, em rezar por vocês. O Antônio sempre estava até falando aqui pra gente que os momentos de intercessão aqui no programa, de adoração pra ele, era de sofrer junto com você que tá em casa, de rezar por você, pelas suas intenções. Então, tudo que ele fez até hoje foi com muito amor. Obrigada, viu, Antônio? Eu que agradeço. Tava lembrando disso exatamente ali agora. A gente tem muitos desafios na nossa vida missionária, mas o momento mais desafiante e mais belo mesmo é no momento de adoração. No momento de adoração é onde tudo acontece, é onde tudo tem sentido na nossa vida. Eu parto mesmo para uma nova vida missionária, para um novo desafio missionário, etapa, né? Uma nova etapa da minha vida, uma nova jornada missionária, não vou dizer profissional, porque a nossa missão vem antes de qualquer coisa. Vou com meu coração cheio de gratidão e também cheio de saudade. Tá indo pra onde? Tô indo pra Brasília. Tá indo pra Brasília. Exatamente. Exatamente. E sua presença aqui com certeza vai ser muito mais do que um holograma, né? Exatamente. E a gente se encontra aí na telinha, viu? Diretamente de Brasília. Obrigado, Antônio. Obrigado. Palmas, gente. Palmas aí no chat. Palmas, bota aí. Valeu, galera que tá em casa tá emocionada também. No próximo programa, diretamente de Brasília. A Carol vai te repostar, ela prometeu. Marca aí, agradecendo ao Antônio Marcos isso, por esses tempos conosco. Sobe o engajamento aí, sobe. Obrigado, Antônio. Obrigado, mas o Antônio vai continuar, gente. O programa não acabou, não. Não acabou, não. Nós vamos ter adoração ao Santíssimo Sacramento e a gente quer rezar pela sua intenção. Além da gente rezar também pelo Antônio Marcos, por todo esse novo de Deus na vida dele, nós queremos rezar por você e com você. Você já pode, inclusive, colocar suas intenções aí no chat do YouTube e nós rezaremos daqui a pouquinho. 3 minutinhos só pra gente se preparar e a gente volta com a adoração ao Santíssimo Sacramento.
abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu te seguirei, 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 eu te seguirei. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, Deus. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Vamos fazer barulho.